Sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos continuar trabalhando com a obtenção de raízes através de métodos numéricos, em particular agora falando sobre o método de Newton-Raphson. O método de Newton está implementado aqui, está disponibilizado para vocês no nosso campus virtual. Consiste em receber um valor inicial do ponto, um xk. Eu recebo também a função f e uma determinada precisão, ok? Eu não vou entrar nos detalhes do código, mas a gente começa aqui limpando a tela, carrega-se aqui o pacote Optimin para cálculo de derivada, afinal de contas o método de Newton é dependente de derivada, dessa maneira. E aqui eu vou fazer o cálculo da função, do valor de x, usando a função original, f, no ponto que me é dado, dividido pela derivada da função f, naquele ponto. Tudo isso aqui subtraindo o ponto que é dado. Essa é a função de atualização do x. Para maiores esclarecimentos, para quem tiver com a dúvida com relação a isso, eu sugiro assistir a aula sobre obtenção de raiz usando o método de Newton. Aqui a gente já vai ser um pouco mais ágil, só focando na parte da implementação do método. A teoria está toda lá no vídeo anterior. Bom, eu faço aqui alguns comandos para imprimir os valores que vão sendo calculados, eu peço licença para pular, e aqui já vou direto para o cálculo, o laço que calcula ou que atualiza o valor de x, do meu valor que eu quero obter. Então, eu comparo o valor atual menos o valor anterior, se ele for em módulo, ABS é módulo, maior que minha precisão, significa que eu tenho que continuar calculando. Se ele for menor, isso aqui vai dar falso e eu já achei, eu já atingi um critério de parada. Outro critério de parada é o valor de f no ponto atual, no xk, que foi calculado aqui. Se esse valor ele é maior do que a minha precisão, eu tenho que continuar. Se esse valor de xk, f de xk, for menor do que a minha precisão, isso aqui vai dar falso e eu vou poder parar. Então, se esses dois casos aqui não derem falso, se eles forem verdadeiros, eu continuo refinando a minha raiz candidata, meu x, e vou refinar por aqui. Vou fazendo os cálculos até que um desses aqui dê falso e eu possa sair. Depois, ao final, eu tenho aqui um código, não vou entrar em detalhes mais uma vez, para poder plotar o gráfico. Bom, eu quero trabalhar com vocês usando essa função aqui. A função x elevado a 4 menos 3x ao quadrado menos x. Essa é a minha função. Bom, se eu estou querendo obter a raiz dessa função, a primeira coisa a se fazer é estudar a função. Para fazer o estudo da função, eu tenho duas maneiras. Eu posso jogar valores aleatórios, então eu posso jogar valores entre menos 10 até 10. Então eu vou fazer um vetor x que recebe valores que vão de menos 10 até 10. Isso aqui gera para mim um vetor, eu posso ver aqui, um vetor variando de menos 10 até 10. Tá? Menos 10, 9, menos 8, menos 7, etc. Okay? Bom, fiz os valores de x, eu posso obter agora os valores de f de x. Para obter os valores de f de x, basta lançar aqui na minha função que eu chamei de funcão sublinha f, funcão sublinha f, e passar os valores de x. Se eu fizer isso aqui e der Enter, ele vai pegar cada um dos valores de x e lançar na função. Para ficar fácil eu visualizar esses valores, eu posso gerar aqui uma matriz cuja primeira linha vai ser de valores de x e a primeira coluna vai ser os valores de x e a segunda coluna vai ser os valores de f de x. Aqui nos pontos que me foram dados. Como aqui eu vou gerar um vetor linha, eu vou transpor esse vetor x aqui. Então, a transposta de x é o x', e aqui a transposta desses valores eu vou pôr aqui também o linha. Para ao invés de gerar tudo em linhas, eu vou gerar em colunas. Então, aqui estão os valores de x, os valores de x variando de menos 10 até 10, e aqui os valores de f de x correspondentes. A primeira coisa a se observar é onde é a troca de sinal. Notem que a troca de sinal aqui, entre menos 2 e menos 1. Ou seja, como essa função é uma função contínua,
E aqui a troca de sinal, olha só, aqui é positivo, ficou negativo, nesse intervalo tem raiz. E aqui também, ó, como a função é uma função contínua dentro desse intervalo, e aqui a troca de sinal, a gente pode inferir que há uma raiz aqui, ok? A derivada da função aqui dentro também tem sinal constante. Se vocês fizerem o cálculo da derivada, vocês vão ver que é sempre positivo aqui sempre negativo, aqui sempre positivo, né? Então, a gente pode inferir que só tem uma raiz. Uma segunda maneira de verificar as raízes seria plotando o gráfico. Como os valores aqui estão bastante altos, eu vou pedir licença a vocês e vou gerar o gráfico entre menos 4 e 4. Então, eu vou gerar de novo o x, variando de menos 4 até 4. E depois, apertando a setinha para cima aqui, ó, eu vou usar esse x gerado e vou passar esse x para a minha função f, né, função f, e gerar os valores. Então, estão aqui. Para plotar o gráfico, basta então chamar aqui a função plot, passando o x e o f de x. Função f de x. Pronto, plotei meu gráfico. Vou pedir aqui a malha, o grid. Aqui, ó. E aí, bom, a primeira coisa a se observar é que o gráfico ficou um pouco quadrado. E por que ele ficou quadrado? Porque aqui está variando de 1 em 1. A gente pode fechar esse gráfico aqui, ó, e gerar um novo gráfico, gerar novos valores de x, só que ao invés deles variarem de 1 em 1, eu posso fazê-los variar de 0,1 em 0,1. Então, eu vou ter muito mais valores de x. Notem que aqui, ó, eu tenho 9 valores de x, agora eu tenho 81 valores de x. Se eu pedir para plotar o gráfico, só apertar a setinha para cima aqui, eu recupero esse comando. Plot x, f de x. O gráfico agora já ficou bem mais redondinho. E aí fica mais fácil da gente trabalhar. Olha só, basta fazer um zoom aqui, ó, nessa região onde a função f aqui, ela toca o eixo x, e dá para a gente notar que aqui perto do menos 2 tem uma raiz. Assim como aqui perto do 2 também tem uma raiz. Então, feito isso, eu posso aplicar o método de Newton. Qualquer método, mas em particular o método de Newton. O método de Newton está aqui. Então, como eu disse, ele espera aqui um ponto inicial, a função f e a precisão. Muito bem. A gente pode gerar aqui, ó, um ponteiro para a função f. Eu faço aqui f igual a arroba funcão sublinha f. Então, eu gerei aqui, ó, f é um ponteiro para essa função. Basta, então, chamar agora a minha função Newton-Raphson, que nós implementamos. Então, eu chamo aqui, ó, Newton-Raphson, passando um valor inicial, passando a função f e passando a precisão. O valor inicial, se a minha raiz está perto de menos 2, menos 1, eu posso passar qualquer um desses valores. Vou passar menos 2. Menos 2. A função f e a precisão. Vou passar aqui 0,001. E dou Enter. Pronto. Ele aqui, rapidamente, com 2 iterações, ele já achou. A minha raiz é menos 1,947132. Ok? Aqui o método gera para nós um gráfico da obtenção das raízes, ele vai plotando os pontos, só que como os pontos ficaram bem pertinhos uns dos outros, aqui, ó, veja que tem 2 pontos, um aqui e outro aqui, né? E na segunda iteração ele já achou a raiz, né? Então, só 2 pontos foram plotados. Ok? Eu posso obter a segunda raiz. Vocês se lembram? O gráfico anterior, vou até gerar novamente aqui. Eu tenho uma raiz perto aqui do número 2. Então, eu vou chamar de novo o método de Newton-Raphson. Ao invés de passar o menos 2, eu vou passar o 2. Acredito que ele vai ser tão rápido quanto. Foi, olha lá, 2 iterações, mais uma vez. Ele deve ter gerado para mim o gráfico, gerou, olha lá. Agora ele procurou do lado de cá. A gente pode usar o zoom aqui e ver como é que foi essa procura, né? Foram 2 pontos gerados, um pertinho do outro, sendo que um deles já era a raiz, né? Eu obtive a raiz, olha só, em virtude do f de x. O f de x foi menor que a precisão que eu passei, então por isso ele parou. Uma observação. A raiz é o valor de x, ok? O valor de f de x ele se aproxima de zero. Ele deu zero? Não, não deu zero.
Mas a precisão que eu havia passado para ele foi essa. Esse valor aqui, o que eu passei de precisão, ele é maior do que esse valor aqui, ok? Então, isso aqui para mim é zero, porque eu estou usando essa precisão. Se eu passar uma precisão maior, eu puser mais alguns 2 zeros aqui, ó, e jogar novamente, olha lá, agora sim ele gerou um valor aqui cravado zero, redondo, ok? Então, quanto maior a precisão, né, mais contas eu vou ter que fazer. O método de Newton gastou uma iteração a mais, mas ainda assim gastou uma iteração a mais e obteve um valor zerado, né? Obteve um valor de zero, ok? Então esse foi o método de Newton. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço, bons estudos.